Aí veio o outro e falou assim, esse aí que um dia foi numa palestra e os caras perguntaram assim pra ele. E o Neto, que é um comentarista, ele riu. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E no vídeo de hoje veremos o que o craque Neto falou após a imprensa dizer que o Yuri Alberto bateu as costas no joelho do zagueiro do Palmeiras. Sim, a imprensa falou isso e o craque Neto ficou furioso, pois ele achou a entrada do Murilo criminosa em cima do Yuri, que deve ficar mais de um mês fora dos gramados. Eles também comentaram um pouco sobre o próximo jogo do Timão e sobre quem deve ser o novo goleiro titular do Corinthians. O Cássio deve continuar sendo titular ou chegou a hora do Carlos Miguel assumir a titularidade do Timão? É isso que veremos no vídeo de hoje, mas antes de começar pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa. E também deixaremos aqui na descrição o link do programa Os Donos da Bola para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem enrolação, vamos pro vídeo. Quem não é craque é esses caras que às vezes acham que entendem de futebol. E todo mundo tem o direito de ter canal no YouTube, todo mundo tem o direito de falar de futebol, todo mundo. Todo mundo. E eu acho que é um mercado muito legal para todas as pessoas trabalharem. É muito, muito legal. Então, aí eu estava escutando, não vou falar quem foi, porque eu também não vou dar canja para os caras. Uma menina, uma comentarista mulher e um comentarista homem. Sabe o que eles falaram ontem? Mas o Yuri Alberto, ele foi imprudente ele ficar de costa na hora da joelhada do Murilo. O Murilo foi desleal. Ele é jogador violento? Não. Não, ele é. Não. Ele não é violento. Ele é bom jogador? Muito bom. Muito bom. Um dos melhores que tem hoje de zagueiro. Estava nervoso do mas o que ele fez, mas não justifica o nervosismo dele. Então, aí ele vem, ele sobe e ele dá com intenção na costela. Aí veio o outro e falou assim, esse aí que um dia foi numa palestra e os caras perguntaram assim pra ele. E o Neto, que é um comentarista, ele riu, porque achava que eu era um energúmeo, achava que eu era um verme, achava que eu era uma minhoca, né? E aí, o que aconteceu? Não sou. Muito pelo contrário. Estou há 23 anos aqui, apresentando há 12 anos os Donos da Bola. Agora apito final, que graças a Deus eu ganhei. Não dá para substituir o Milton Neves, porque ele é insubstituível. Né? Sou um dos primeiros comentaristas da Band. Estou há 23 anos na casa, faço Band Esporte, faço minha rádio Craque Neto, que num jogo do Corinthians deu 1.600.000 pessoas, 1.600.000 pessoas assistindo um jogo sem imagem. Então, talvez eu seja vergonha mesmo. Talvez quem tem estudado, ou quem se formou em jornalismo, ou que é professor, acha que é melhor daqueles que estão aí galgando alguma coisa. E não é isso. Todo mundo tem direito de opinar. Todo mundo. Agora, dizer que o Yuri Alberto foi imprudente e ficar de... Nossa, estou de sacanagem, cara. Pô, para de aliviar as coisas para os outros. Isso não é legal. Isso não é legal. Isso é feio. Isso é feio. É muito feio. Mas vocês, como são os caras... Né? Vocês que se virem aí. Em relação à chuteira, eu vou jogar... Que dia que nós vamos jogar? Aonde a gente... Tá longe. Tá longe? Eu vou jogar em Varginha com ela, né? Tem outros jogos aí no Cascão que eu vou fazer. São Pedro do Ivair com o Kirk, né? Tem um monte de jogos com o Cezinha. Obrigado aí a todo mundo aí. Fiquei muito feliz pela sua chuteira. Há muito tempo eu não vejo uma chuteira como essa. Bonita mesmo. Levinha, calígua, pô, linda. Maravilhosa, tá 1994 aqui, ó. Então, obrigado ao pessoal da Adidas aí de ter me presenteado, né, em relação aí. Aqueles que acham que o Cássio vai perder o lugar pro Carlos Miguel, então vou perguntar primeiro pro Veloso, que é expert em goleiro. Se falou muito quando o Walter ficou 5 anos sentado, ganhando bastante dinheiro, que tá tudo bem, né, sendo campeão em todos os jogos, mas quem jogava? Eu acho que era o Cássio, né? O Walter, acho que jogou 5 partidas. Mais de 700 jogos. Mais de 703 jogos o Cássio. E tem os babaca da imprensa, que tá tudo bem, que eu também sou babaca. Muito babaca, diga-se de passagem. Nem craque eu fui. Os caras que são craque hoje. Eu queria ver um jogador de hoje, tanto da seleção brasileira como que joga. Se fez um gol como eu fiz no Maracanã, vai. Se fez um gol como eu fiz contra o Flamengo. Se fez um gol que eu fiz contra o Palmeiras. Se fez um gol que eu fiz contra a Ponte Preta. Se fez um gol que eu fiz jogando pelo Guarani. Só um gol contra o Cruzeiro, de velocidade, driblando todo mundo.
um gol de partindo pra cima dos caras, em velocidade. Ou aquele de cabeça que eu fiz jogando pelo Palmeiras, da década de 90. Queria um jogador de hoje que tivesse feito isso. E eu não estou dizendo que eu jogaria mais que qualquer um que esteja jogando bola hoje. Eu só queria saber se eles fizeram, com 22 anos, 60 gols. Com 57, 60 gols de faltas. Eu só queria saber isso. E daqueles que falam que o futebol de 70, de 60, de 50, de 80 é um futebol ridículo. Que, por sinal, se não fosse esse futebol, a gente não seria penta. Se não fosse futebol, a gente não seria o que nós somos. Até para vocês que fazem jogos aí, internacional. O respeito ele tem que ser para todas as gerações. E até para essa, que é uma geração perdedora ainda. Vamos lá. Ô, Veloso, Oi. O que fala do Cássio, eu tenho uma informação que ele só não joga se tiver com muita dor. Eu acho difícil ele jogar, pela pancada, a forma como ele saiu do jogo. Eu acho muito difícil ele jogar. E no final de semana ele está suspenso, né? Eu acho difícil, eu acho que... Contra a Ponte Preta, 8 horas da noite. Domingo, 8 horas da noite, hein? Eu acho que o Carlos Miguel vai ter esses 2 jogos aí para poder jogar. Tem muita gente que fala que deve ser titular, não é minha opinião. Acho que o Cássio é impressionante a história que ele tem e o que ele está jogando ainda. Nossa Senhora. Não é só pela história, não. O Cássio tem feito a diferença ainda no gol do Corinthians. Então acho que o Carlos tem que esperar um pouco. O Carlos Miguel tem que esperar um pouquinho mais. Se não fosse o Cássio e o Romero, a gente caía. Gente que eu falo Corinthians. Caiu ano passado. O Cássio ainda é um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Quem tá falando é o Veloso. Vamos lá, Souza, o que pensar do Cássio em relação ao Cianorte, que joga na quinta-feira, lá em Maringá, uma das maiores cidades desse país? Se você tem essa informação... Não. O que eu conversei hoje com um amigo meu, eu falei assim pra ele, e aí, o Cássio joga, o gigante joga? Então, ele só não joga se tiver com dor. Mas goleiro, você acha que dá chance? Se ele tivesse com pouco de dor, jogava? Principalmente... Não jogava? Jogava, hein? O Cássio só não joga se ele quebrar a perna. Ele vai jogar. Então, o goleiro tem muito disso, mas assim, com relação ao Carlos Miguel ser titular, eu não aceito isso não, e não acredito nisso, entendeu? O Cássio ainda é um cara extremamente confiável. Sabe como que ele vai ser titular? Vamos supor que o treinador queira que o Carlos Miguel seja titular. Bota ele 10, 15 jogos, o campeonato inteiro, o ano todo. E se ele for o cara, tudo bem. Mas 2 jogos que ele tomar um frango, meu irmão, ele não aguenta a pressão com o Cássio na reserva. Não, mas não tá... É um grande goleiro, mas o Cássio ainda tá voando, fazendo por onde, entendeu? Eu não sei nem de onde surgiu essa informação. Isso aí é político, cara. Isso aí é coisa... Sei. Infelizmente O que foi? Você não concorda? Não, é que a gente tem, existe hoje uma briga do empresário do Cássio com a diretoria, né? Quem é empresário dele? É o Carlos, do Rio de Janeiro. Carlos Leite. Carlos Leite, 62 milhões de reais é quanto o Carlos Leite cobra na justiça. Não, o que tem a ver isso com o Cássio jogando bem? Não, eu não sei, eu acho que algumas das notícias contra o Cássio podem até tá. vazar Entendi. a partir dessa Entendi. dessa Entendi. situação. Boa, Nicola. O ano passado, Que é injusto com o Cássio isso, né? o Cássio pegou demais o ano passado e as pessoas esquecem. Você falou Esse do ano Romero. também, contra a Portuguesa. Pois é. Os 2 lances, se ele não pega, a Portuguesa ganha o jogo. Você falou do Romero, né? O Romero apareceu bem na reta final. Isso. O Cássio, Não, o ano todo. O Cássio vinha salvando o Corinthians há bem mais tempo. E aí só uma coisa sobre o Carlos Miguel. Me parece ser muito bom goleiro. Mas uma coisa é você ser o reserva que entra de vez em quando, outra coisa é você ter a função de assumir. Vamos lembrar do Denis? E outra coisa é assim, você tá aqui. A outra coisa é o goleiro que joga o ano todo, que é você. E aí o cara que é reserva, que só treina. Entra um lá, joga, sai. Entra uma, joga bem É, e volta diferente. pro banco e não tem responsabilidade nenhuma. E você ficar de titular com o Cássio no banco. Não dá. O Carlos Miguel, ele tem uma... Não, e é nada contra o Carlos Miguel, Não, que é ele é muito bom goleiro. bom goleiro. É bom goleiro. É muito bom goleiro. E ele tem uma história a Yasmin aí- sabe disso, né? que ele, todas as vezes que ele entrou, o Corinthians não perdeu ainda. Ele tem essa série invicta aí, não sei quantos jogos ele valeu fez. aí. Deve ter Boa, feito mas- 6, boa, 7 valeu, jogos. valeu. Mas até hoje ele não perdeu com a camisa do Corinthians, então o pessoal tem essa imagem também. Mas o Cássio é monstro, não dá pra Ô, substituir Veloso, você Cássio lembra no do momento Denis? O Denis, enquanto reserva do Rogério Ceni, o Souza vai lembrar. Eu lembro. Ele entrava bem pra caramba. Eu lembro. Quando o Rogério aposentou... Quando ele tomou 6 lá na arena, eu falei, nunca mais joga. Ele teve a missão de assumir como Só titular. um cara que foi legal com o Rogério Ceni, que é o Bosco. É o Bosco, Não tem outro goleiro que foi reserva do Rogério Ceni que foi tão bom quanto o Bosco, meu Um irmão. abraço, não era, Souzinha? O Bosco era fera, O cara. quê, meu irmão? O Bosco foi O o Roger único... ficou tempo também, hein? Mas o Bosco que mais deu pegou- trabalho em relação à visão do Rogério Ceni.
Na época do Bosco, o Rogério machucou mais ainda. O Bosco teve condições E de jogar mais tempo. jogar mais tempo. E era bom goleiro. É bom goleiro. Muito bom goleiro, que por sinal, se eu não estiver errado, ele é caminhoneiro dos Estados Unidos. Não, Porque ele tem caminhão. Não, ele tinha, mas não deu certo, né? Ah, não deu? certo, não. Eu vi uma matéria disso não dele. deu certo. Chegou a Não fazer deu cabelo. certo. Chegou a diripila. Não, legal, Não, pô. não, Sabe ele- quanto que é o caminhão? Quanto? 15 mil dólares. Ele tinha investido em Ah, em tá. algumas Empresa de coisas transporte. Ah, tá. Eu não deu sabia certo. disso. Que Deus abençoe ele. É Tá, o mas seguinte. ele mora em Orlando, Pô, que legal, Boas. Quando tiver Orlando aí, me liga aí, cara, pra gente tomar um café junto, tomar um suco junto. Em relação à Copa do Brasil, o que pensar em relação ao Antônio Oliveira, pergunta pros três igual, 3 jogos sem perder. 2 vitórias e ganha- empate. Faz 8 gols, se eu não estiver errado, e tomou... 3 vitórias. Não, 2 vitórias e um empate. 2 vitórias e empate. Não, 2 vitórias e um título. 2 vitórias e empate. E um título. É, que pra Fala, vocês é Veloso. título, né? É título. Vai, Corinthians, que fase que nós estamos, Cascão. E por hoje é só, fiel. Essas são as últimas informações sobre o Timão. O Neto ficou muito irritado com a imprensa e eles também comentaram ali, né, sobre quem deve ser o goleiro titular do Corinthians. E eu tenho a mesma opinião que os comentaristas, né? O Cássio tá muito longe ainda de perder a titularidade. Tudo bem que tem alguns jogos que ele falha, mas se você colocar entre as falhas do Cássio e quantas vezes ele salva o Corinthians, putz, ele tem muitos e muitos créditos. E ainda não chegou a hora realmente do goleiro reserva seu titular, né, do Carlos Miguel, assumir esse posto de goleiro oficial do Timão. E essas são as notícias do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.